Boa tarde. Conta com 50 anos de sacerdócio, quase tantos como o Concílio Vaticano II, que foi sempre o modelo inspirador para a sua vida de padre. O Concílio e o Papa que o convocou, João XXIII, cuja novidade, ousadia e proximidade das pessoas marcaram profundamente o padre Joaquim Luís Batalha, que temos hoje entre nós no programa Eclésia. Padre Batalha, muito obrigado por estar na nossa companhia. Também agradeço. São 50 anos de padre que, curiosamente, coincidem com 50 anos de concílio, este concílio que foi, digamos assim, a verdadeira bússola do seu sacerdócio até hoje. Sem dúvida, desde o princípio. Na altura, realmente, a Igreja ansiava por dar passos em frente. Aliás, havia movimentos nesse sentido, sobretudo litúrgico e social também. E, portanto, quando o João XXIII convocou o concílio, para surpresa de toda a gente, foi uma alegria que sentimos e no seminário vivemos isso com esse entusiasmo. Essa surpresa da convocação do concílio, de alguma forma, já se sucedia também à surpresa do próprio Papa. João XXIII, uma figura com um estilo, digamos, inesperado naquela altura e que o cativou de uma forma muito especial. Sim, sem dúvida. Porque João XXIII é uma figura muito humana, muito simples, de origem rural e conservando as características rurais na sua pessoa, embora numa missão muito mais elevada que um puro rural que cultiva a terra, não é? Mas que o conservava e manteve e cultivou sempre a simplicidade e, digamos, aquela bondade típica dos rurais e além disso, ele era um testemunho já muito vivo. Aliás, basta saber-se que ele, em Veneza, onde saiu como patriarca, a sua mesa estava sempre aberta. Este estilo muito rural, que é a nossa mesa, há sempre lugar para mais um, não é? E ele era exatamente esse estilo que trazia a simplicidade e a bondade ao de cima e, portanto, a atração, a sedução, digamos, como estilo de vida. E isso foi realmente, para mim, muito sedutor. Porque eu, sendo rural, nascendo, como eu digo, entre o barro e a agricultura, porque o meu pai também era oleiro, sem dúvida que ele traduzia bem aquilo que entre nós era típico, mas um típico que nos dava realização e personalidade. Padre Batalha nasce para o sacerdócio no dia 15 de agosto de 1964. Exatamente. Nasce como padre, coincidindo com o renascimento da Igreja também, para um estilo novo de estar próxima e atuante junto dos homens. E aí é também a sua forma de ser padre. Desde o início percebeu que teria que ter também um estilo novo de se posicionar e de se aproximar das pessoas. Sem dúvida. Aliás, no Seminário dos Olivais, especialmente, né? Eu passei por os 3 seminários existentes na altura, que agora não existem, que é o Seminário de Santarém, e depois o Seminário de Almada, e depois finalizei, portanto, nos Olivais. Mas nos Olivais, especialmente, também na altura havia na Igreja um certo preferência por uma figura que também fez um testemunho muito forte, que era o Padre Foucault. Bebi um bocado dessa espiritualidade do Padre Foucault. E o Padre Foucault também fez essa experiência de ir para o meio dos tuaregs, portanto, encarnar a vida das pessoas. E por isso, quando eu fui para Medila Xanduri, que foi a minha primeira paróquia, como pároco, em 1967, depois de ter passado aqui por Lisboa, na Igreja de Fátima, eu também senti que a minha presença missionária da Igreja Pastoral devia passar por aí, pela encarnação das pessoas na sua simplicidade de vida e, portanto, na comunicação. Eu sempre fiz dessa maneira, por isso despi rapidamente o cabeção, porque nós não podemos estar no meio dos rurais
enfim, com uma gravata, digamos assim, em termos que não se pode sujar, não é? Percebeu que criava algum distanciamento aquele símbolo. Portanto, era preciso estar mesmo à mão e a proximidade. E foi isso que fiz, não só pela minha forma de vestir, mas especialmente até a forma de colaborar. Fui ajudando também a trabalhar no campo, dentro das minhas possibilidades, e trabalhei com eles. Um padre que trabalhava no campo também, que saía, digamos, daquela a zona habitual da paróquia, da igreja, do templo, e que ia ao encontro do mundo do trabalho, na altura podemos dizer que era algo inovador na ação pastoral, não é? Era. As pessoas ficaram muito entusiasmadas porque viram um padre muito próximo delas. Eu lembro de pessoas com quem tenho falado, que fui pároco há quase 50 anos, há 40 e tal anos, e elas dizem isso mesmo. O Sr. Padre Batalha apareceu-nos aqui no meio de nós de uma forma tão próxima que ficámos maravilhados, entusiasmados, e por si deram a mão. Nós trabalhámos muito com jovens, com muito entusiasmo, até porque a paróquia que eu tomei conta havia 50 anos que não tinha pároco. Também isso encaixou bem. Era um verdadeiro trabalho de missão. Era, e portanto as pessoas acolheram bem, até porque sentiram que finalmente tinham um padre com elas, não é? Trabalhou muito nessa linha da ação pastoral, também na linha da ação católica. A ação católica, que já vinha de trás, que tinha um peso muito significativo na dinâmica pastoral da Igreja, atuando em vários grupos, ali, concretamente, a ação católica rural e outros grupos da ação católica, foi também um bocadinho, esteve sempre ligado a esta forma de... A ação católica foi a minha mãe. Pois. E digo que foi a minha mãe porque os meus pais, os meus irmãos, nós somos uma família de 12 irmãos, todos nasceram, cultivaram, portanto viveram. Eu nasci no berço da ação católica familiar e da paróquia, né? Tanto que, enquanto seminarista, eu apoiava muito a JAC nessa altura, e até com eles... Juventude Agrária Católica. Juventude Agrária Católica, e com eles fiz várias coisas, de atividades, inclusivamente criámos um jornal, por isso um bocadinho a minha veia jornalística que tenho tido ao longo do tempo, nasceu logo aí, com um jornal de parede, na sede da Ação Católica. E depois até, com outros jovens, criei um jornal regional na altura, que durou 25 anos. Depois também, enfim, a vida com 25 de Abril houve uma volta e acabou, mas foi uma experiência muito rica também, como jovem ainda, não é? Mas antes de ser padre. A própria ação católica, com o concílio, também se transformou, também se renovou. A abordagem da problemática humana, não é? Das condições que tocavam diretamente a vida das pessoas, passou, e aí o Padre Batalha também ajudou a trabalhar um bocadinho neste sentido, passou a constituir matéria de reflexão dos grupos da ação católica que se reuniam, não é? Sim. Não era apenas uma dimensão de partilha espiritual, de vida, de identidade religiosa, mas o trazer também ao seio da Igreja a condição humana em que cada um vivia, não é? Pois, sem dúvida que nessa altura nós desenvolvemos muito pela revisão de vida, que é um método especificamente da ação católica, ver, julgar e agir, viver a espiritualidade a partir da realidade. E nisso teve uma grande influência os documentos que a Igreja, nessa altura, conciliar, e até antes de conciliar, documentos que surgiram, de que nós os refletimos, os estudamos e os tentámos viver no concreto de cada dia a partir dessas inspirações que a doutrina social da Igreja nos davam e que nós de facto, fomos os grandes divulgadores, porque praticamente a Igreja publicava os documentos, mas depois ficavam entre as livrarias e os estudiosos. A gente simples, os fiéis, os leigos, pouco acesso tinham a isso. Nós divulgámos muito os documentos da Igreja logo a partir daí. E isso era uma inspiração para a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade bebida nas fontes do ensinamento da Igreja, mas como resposta à vida concreta das pessoas. E as pessoas aderiam com apetite, digamos assim, sim, a estas propostas do concílio. Exatamente, muito acolhimento. Nós fizemos muitas jornadas, fizemos muitos encontros com pessoas que nessa altura nos ajudaram muito,
como a doutora Manuela Silva, como o Frei Alberto da Costa, estou-me a lembrar, isto entre leigos, mas também de padres que nos ajudaram muito, mas sobretudo servíamos do Dom António Marcelino, que na altura também nos ajudou muitas vezes a vir ajudar-nos para profundamente temas, e realmente aí nós desenvolvemos muito o ensinamento da Igreja e inspirou a nossa espiritualidade laical. Nem sempre era fácil conjugar esta forma nova da Igreja se apresentar aos homens no contexto político que o país vivia. Não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Tivemos muitas dificuldades. Não vou contar histórias dessas, mas tivemos muitas dificuldades. E se quiser só um exemplo, uma vez foi expulso de uma terra e não viraram um carro porque não calhou, mas por causa desse estilo de coisas, de reações. Mas enfim, eu acho que isso tudo faz parte do processo cristão da vida, porque a verdade nem sempre é fácil de aceitar, ela é mais cómoda de outra maneira e por isso sofremos algumas coisas. Vivi momentos, muita dor e quem me aparou aí foram realmente o Cardeal Ribeiro recebeu muitas vezes lágrimas minhas por causa dessas coisas. Foram situações que o ajudaram ajudaram também a aumentar a sua solidez espiritual e o seu gosto de ser padre? Sem dúvida. Porque vivemos, grupos de leigos, vivemos um bocadinho a situação de cristãos perseguidos. E que quando há alguma perseguição, também há mais união. Há mais, as pessoas aconchegam-se mais e aprofundam mais. Isso foi um momento doloroso, mas muito rico. Não o vejo como negativo, vejo como, enfim, um processo da experiência religiosa normal. Esta experiência, esta riqueza que ia construindo, depois resulta na Fundação João XXIII e na Casa do Oeste, que era assim um centro, e continua a ser, aglutinador deste espírito, não é? E continua ainda hoje a promover o concílio, porque o espírito do concílio continua a ser o grande desafio que se coloca à Igreja, importa descobrir sempre, e esta Fundação, esta Casa do Oeste, continua a ser um pulmão espiritual, pastoral naquela região. Muito forte. A história da Casa Oeste tem a ver com um grande homem que foi o Padre Sarrazina. Ele é que sonhou, não foi ele que a concretizou, mas viu concretizado o seu sonho, porque depois ele deixou de ser assistente da Ação Católica, estava ele assistente nessa altura, e com os jovens dessa altura sonhavam, precisavam de um espaço, porque andavam sempre a pedir, digamos, espaços emprestados, andávamos para aí de Naspas, Caifás, como se costuma dizer, desde o Seminário de Almada, o Seminário dos Olivais, os Coisas dos Remédios, em Peniche, andávamos sempre com a tenda às costas, como se costuma dizer. Então sonharam construir algo que pudesse resolver esse problema. E fomos nós que em 1972 iniciámos essa obra, que trouxemos como patrono do João XXIII, exatamente por aquilo que já há pouco referi, pela sua espiritualidade rural, digamos assim, que nos inspirou, como um homem nunca deixou de ser rural, ele sempre afirmou isso, e que, inclusivamente, uma das suas encíclicas, a Mater Magistra, tem uma parte significativa sobre, digamos, a doutrina social ligada à ruralidade. E por isso escolhemos, pela sua simpatia, pela sua bondade, de tal maneira que, quando nós inauguramos a Casa do Oeste num segundo edifício, a Casa do Oeste teve várias fases. Começou por pavilhões pré-fabricados, depois passou à alvenaria, um pavilhão, que é o grande pavilhão hoje, e agora com uma ampliação que completou, digamos assim, a sua fisionomia. Mas, quando foi a inauguração desse edifício da alvenaria, foi o seu cardeal patriarca Dom António Ribeiro, e quando ia entrar na capela, olhou por cima da porta, estava João XXIII. E ele, com um sorriso, diz-me assim, olha que ele ainda não está canonizado. E eu digo, canonizado está, não está oficialmente, não é? Agora, isso o povo canonizou no dia que ele morreu, na praça pública,
E além disso, não é preciso isso, a canonização é o testemunho, não é? E pronto, foi um sorriso, mas para dizer que nós já o tínhamos canonizado antes desta canonização. Era uma sensibilidade e uma certeza que a Igreja acabou por ratificar agora recentemente com João Paulo II. Este trabalho do Padre Batalha não terminou, ele continua ainda hoje. Esta Fundação João XXIII, o espírito da Casa do Oeste, podemos dizer que se alargou até a outras latitudes, a outros continentes. Há uma grande corrente de solidariedade com a Guiné-Bissau, onde já criaram o Centro João XXIII. Sentiram a necessidade da partilha chegar mais longe, foi isso? Foi, porque não há dúvida que os militantes da Ação Católica, que passaram também pela Guerra do Ultramar, em determinada altura, em 1990, tiveram saudades de ir visitar os lugares por onde andaram numa atitude, enfim, de militares, e que gostariam de ver como é que as coisas estavam. E olhando para os diversos territórios, acharam que o que era mais viável e mais próximo era a Guiné, e por isso fizemos a opção pela Guiné. E foram no sentido de ir partilhar as suas férias, faziam das suas férias um serviço de ajuda aos mais pobres. Então foram para Bissau, onde nos primeiros anos realmente foram gente que trabalhava na construção civil e com outros que os ajudavam, e foram restaurar um bairro, chamado o bairro de São Paulo, São Vicente de Paulo, em Bissau, e foi assim que começou. Entretanto, tomaram-lhe o gosto, digamos assim, e hoje vejo as coisas de outra maneira. Para além do gosto que o Espírito Santo tem sempre dessas, não é? Eu acho que foi uma grande obra do Espírito Santo. Eu acho que a nossa ação missionária pelo desenvolvimento, a nossa ação missionária na Guiné não é pela evangelização, é pelo desenvolvimento. Apoiar grupos de guineenses que queiram fazer alguma coisa, mas não têm meios. Então nós vamos proporcionar-lhes os meios, porque eles, primeiro, é que as coisas são da sua iniciativa, e não é o europeu que leva lá uma intenção. É ajudar as suas iniciativas. E, além disso, não vamos fazer, embora façamos algumas coisas, mas quer dizer, vamos dar-lhes os meios para eles se desenvolverem. E nisso o Espírito Santo tem sido riquíssimo, porque ele inspira não só o que devemos fazer, mas até a aquisição dos meios para lhes pôr ao alcance. E a partilha de solidariedade, que é muito daqueles grupos que vão, e já lá vão mais de 2 centenas de voluntários, é também muita gente que tem, ou porque dão dinheiro, ou porque tem os materiais que oferecem e que a gente leva. Esta solidariedade alargou-se, enfim, não se pode contar, porque é vasta, não é só na nossa região de Pastoral do Oeste, embora seja o ponto central, mas a nível do país, de todos os lados, têm vindo contributos de solidariedade para esta nossa ação missionária pelo desenvolvimento do povo guineense. E depois este gesto solidário para quem está distante e em necessidade acaba por fortalecer também aqueles que estão cá, não é? Exatamente. Hoje a Casa do Oeste está mais viva, está mais forte, porque também esta riqueza, digamos, de abertura a outros povos, lhe deu esta solidez. E depois é assim, há uma motivação. Portanto, as pessoas não estão ligadas à Fundação João XXIII apenas por uma motivação pessoal, mas por uma motivação solidária que une mais as pessoas e dá-lhes mais satisfação, mais alegria de partilha. Padre Batalha, começou a sua vida de sacerdócio e a descoberta da sua vocação no fascínio por São João XXIII, naquela altura, e agora comemora 50 anos de padre, quando em Roma está o Papa Francisco, que alguns reconhecem nele alguns sinais que lembram João XXIII, na sua frontalidade, na sua força de se aproximar junto também das pessoas.
Também faz aqui uma leitura de algum significado de perceber no Papa Francisco, agora que faz 50 anos de padre, algumas, digamos, semelhanças ao João XXIII. Se eu pudesse dizer, diria que ele é a reencarnação do Papa João XXIII. Claro que não é a encarnação. E se calhar ele também se inspirou nele, não é? E portanto, digamos, nós também somos aquilo que queremos ser pelo contributo que encontramos neste ou naquele e que nos inspira e que nos seduz e que nos movimenta. E portanto, ele tem muitos sinais disso. No estilo até mais próximo ainda que o João XXIII, também os tempos mudaram, mas ele teve uma ousadia muito forte desta proximidade que ele faz, que é fantástico, porque ele quase todos os dias nos apresenta algum gesto de novidade, neste sentido de abertura, de proximidade, de encontro pessoal e próximo, muito direto, que atrai as pessoas. É uma figura também muito inspiradora para a Igreja de hoje. Exatamente, eu acho que sim, a Igreja muito precisa de aprender a uma abertura, porque eu acho que a Igreja, ultimamente, tem tido algum retrocesso neste sentido da proximidade das pessoas. Precisa realmente de um ar fresco, como diria o Papa João XXIII. Padre Batalha, porventura daqui a 50 ou 60 anos poderão estar outros sacerdotes a assinalar os seus 50 anos de padres, falando do Papa Francisco, também nos despertou a vontade de aderir e de seguir esta caminhada, como o Padre Batalha começou com São João XXIII há 50 anos atrás. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também muito. O programa Eclésia hoje a olhar o percurso de vida e o itinerário pastoral do Padre Joaquim Batalha, que está a comemorar 50 anos de sacerdócio. Ficamos por aqui, tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.